Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça na técnica legislativa para o concurso da ALIA-Rô. O nosso objetivo aqui é desconstruir aquelas regras que a FGV, a gente sabe, adora cobrar. Vamos transformar essa teoria, que parece densa, numa vantagem competitiva de verdade para sua prova. E olha, para essa missão, a nossa bússola, o nosso guia é o Caderno de Estudos ESPN ADM 29. Ele foi todo produzido pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é a mente por trás do projeto Alero Turbo. Então, todo o crédito e a base estratégica que a gente vai explorar aqui vem direto desse material, que é de altíssimo nível. Bom, este aqui é o nosso mapa estratégico de hoje. A gente vai começar com os fundamentos, depois vamos dissecar a anatomia da lei, entrar de cabeça nas armadilhas da FGV, fazer uma revisão de ouro e, no final, conectar tudo isso à sua futura atuação profissional. Então, vamos lá. Nosso primeiro passo são os pilares que sustentam uma lei clara. Ok, vamos mergulhar no primeiro ponto. Pensa comigo, para uma lei funcionar de verdade, ela precisa ser entendida por todo mundo, não só por quem é da área do direito. É por isso que a Lei Complementar 95 de 98 estabelece alguns pilares. Pense neles como as fundações de um prédio. Se faltar um, a estrutura toda fica bamba. E o primeiro pilar, talvez o mais óbvio, é a clareza. A lei não foi feita para ser um poema barroco cheio de firulas. A ideia aqui é usar uma linguagem que o cidadão comum, lá na ponta, consiga entender. Isso significa frases curtas, palavras do dia a dia e a boa e velha ordem direta, sujeito, verbo e predicado. Simples, direto e muito eficaz. Em seguida, a gente tem a precisão. E aqui a coisa fica séria, porque cada palavra é escolhida a dedo. Pensa só, se uma lei de trânsito fala em veículo, ela tem que usar a palavra veículo do começo ao fim. Se em outro artigo ela resolve usar automóvel, isso abre uma brecha perigosa. Ué, mas uma moto é um automóvel? E uma bicicleta? A precisão serve justamente para fechar essas portas para confusão. E é exatamente aqui, nesse ponto da precisão, que a FGV arma uma de suas maiores armadilhas. Isso nos leva a uma máxima que o professor Lessa destaca e que precisa estar na ponta da língua. Na literatura, a repetição é feia. No direito, a repetição é segurança. A banca adora colocar alternativas que usam sinônimos para, supostamente, enriquecer o texto. É uma pegadinha clássica. Manter a mesma palavra para o mesmo conceito, o que a gente chama de univocidade, é a regra de ouro para a segurança jurídica. Não caia nessa. E, para fechar os pilares, a gente tem a concisão, que é a arte de dizer tudo o que precisa ser dito com o mínimo de palavras possível. Menos é mais, porque excesso de palavra pode gerar ambiguidade. E, claro, a ordem lógica, que organiza a lei como se fosse uma boa história, com começo, meio e fim, facilitando o raciocínio. Beleza. Agora que a gente já entendeu o porquê, ou seja, os princípios por trás da lei, vamos pro como. Como é que o texto de uma lei é organizado na prática? Vamos dissecar a anatomia de um artigo, que é a unidade fundamental de qualquer norma jurídica. A estrutura é uma hierarquia bem rígida, quase como um endereço. O artigo é a ideia principal, o país. O parágrafo vem para detalhar ou criar uma exceção a essa ideia, seria o Estado. O inciso desdobra as hipóteses, é a cidade, e assim por diante com a linha e o item. O importante aqui é que não dá para pular etapas, é uma ordem que tem que ser seguida à risca. E aqui está o tipo de detalhe que a FGV ama cobrar. Cada um desses elementos tem uma formatação super específica. Artigo começa com letra maiúscula e termina com ponto. Já o inciso começa com minúscula e termina com ponto e vírgula, a não ser que seja o último, que aí termina com ponto. E o parágrafo único? Se escreve por extenso. Gente, cada linha dessa tabela é uma potencial questão de prova. A banca adora trocar um ponto final por ponto e vírgula ou uma letra maiúscula por minúscula só para invalidar uma alternativa. Atenção máxima aqui. Agora, um ponto que é crucial. De todas as regras de formatação, a numeração dos artigos é sem dúvida a favorita da FGV. É uma regra simples, direta, e por isso mesmo muita gente acaba errando na hora da prova. A regra é clara. Do artigo 1º até o 9º, a gente usa números ordinais, com aquela bolinha e o tracinho. A partir do artigo 10, a regra muda. A gente passa a usar números cardinais, sem símbolo nenhum. É art 10, art 11, art 250... Parece bobo, mas na pressão isso confunde. Então, vamos testar isso na prática? Dá uma olhada nesta questão, é um clássico da FGV. Como se escreve corretamente os artigos 1, 9 e 10? Analisa com calma as opções com base na regra que a gente acabou de ver. A opção A erra nos ordinais, a B erra no cardinal. E a C? O que me diz?
Exatamente. A resposta correta é a C. Artigo 1º, artigo 9º, os dois com símbolo de ordinal porque estão no intervalo de 1 a 9. E artigo 10, cardinal, sem nada, porque é 10 a superior. A FGV constrói as outras alternativas justamente com os erros mais comuns. Ou a pessoa esquece o ordinal, ou aplica o ordinal onde não deve. Essa é uma regra para tatuar na mente porque a chance de cair é enorme. Muito bem, agora vamos para uma rodada de tiro rápido. Com base nos flashmails do professor Lessa, a gente vai focar em outras armadilhas clássicas da banca. Pense nisso como um treinamento de elite, para a gente identificar e desarmar essas pegadinhas antes que elas nos causem qualquer problema na prova. Primeira pergunta relâmpago. Quando a gente vai fazer uma remissão, ou seja, uma referência a outra parte da lei, que tipo de expressão mais vaga é proibida para garantir a precisão do texto? A regra é: nunca use referências relativas, como no artigo anterior ou conforme o parágrafo abaixo, e o motivo estratégico para isso é muito simples. Se a lei for alterada no futuro e um novo artigo for inserido ali no meio, essa referência se perde completamente e vira um caos jurídico. Por isso, a remissão tem que ser sempre expressa e absoluta, nos termos do artigo 10. Simples assim. Ok, próxima situação prática que a FGV adora. Digamos que uma lei já existe, mas precisa ser atualizada. É necessário colocar uma nova regra, um novo artigo, exatamente entre o artigo 10 e o artigo 11. Como é que a técnica legislativa resolve isso sem precisar renumerar a lei inteira? A solução é genial pela simplicidade e eficácia. Você usa o mesmo número do artigo anterior, seguido de uma letra maiúscula e um hífen. Então a gente teria o art. 10A. Se precisasse de mais um, seria o art. 10B, e assim por diante. Isso é crucial porque preserva a numeração de todos os artigos que vêm depois, garantindo que qualquer outra lei ou documento que fazia referência ao antigo art. 11 continue valendo. É uma questão de integridade e estabilidade de todo o sistema. Chegamos na nossa reta final, a revisão de ouro. Agora a gente vai condensar os pontos mais importantes extraídos direto do fichamento do professor Lessa. Pense nisso como seu checklist final, aqueles itens que não são negociáveis, que precisam estar absolutamente claros na sua mente antes de dar prova. Vamos lá, com calma e atenção. Primeiro, uma lei, um único assunto, sem misturar as coisas. Segundo, o tempo verbal da lei é sempre o presente do indicativo, porque ele dá uma ordem, ele impõe. Terceiro, a pontuação que já falamos. Incisos terminam com ponto e vírgula, menos o último. Quarto, expressões vagas como etc. ou e ou são proibidas. Elas geram imprecisão. Quinto, a estrutura é fixa. O primeiro artigo sempre diz a que veio a lei, e os últimos cuidam da vigência e das revogações. E, por último, palavra estrangeira só em último caso, se não tiver de jeito nenhum um equivalente em português, e sempre em itálico. Esses são os mandamentos. No fim das contas, depois de toda essa análise, o que fica claro é que técnica legislativa não é só um conjunto de regras de formatação. É muito mais do que isso. É a ferramenta que dá vida, clareza e força à vontade do legislador. O professor Lessa encerra o caderno dele com esta citação: as palavras dos sábios são como aguilhões, dadas por um só pastor. Aguilhões, para quem não conhece o termo, eram aquelas varas com ponta usadas para guiar o gado, para incitar a ação. A citação nos convida a pensar sobre o peso e a responsabilidade que as palavras carregam. E essa reflexão é fundamental. A lei, gente, é a palavra final do Estado, não é um texto qualquer. Uma vírgula fora do lugar, um artigo com a numeração errada, uma palavra ambígua, tudo isso pode alterar direitos, criar obrigações que não deveriam existir e literalmente mudar o destino de pessoas. Dominar essa técnica é dominar um poder imenso. Para um futuro analista legislativo, a técnica é um instrumento que vai garantir que essa palavra do Estado seja justa, clara e eficaz. A questão final, portanto, vai muito além da preparação para uma prova. Ela reflete a prontidão para escrever com a excelência que uma responsabilidade tão grande exige. Esse é o desafio.